tem uma frase que ela é talvez a frase crucial do nosso entendimento acerca do propósito de Yeshua ao vir à Terra. Toda a pregação, a começar por João Batista anunciando a vinda do Messias, e posteriormente do próprio Messias e dos apóstolos, até Constantino ser inserido como figura pivotal da mudança do cristianismo, ou melhor, da própria criação do cristianismo, pois antes havia apenas a igreja e o evangelho. Toda a centralidade da pregação e da visão escatológica estava inserida nessa frase, condensada e sintetizada nessa frase, que é a frase que venha o teu reino. Hoje nós vivemos um evangelho de escapismo, onde nós fomos ensinados por uma teologia errônea a expectativa de fuga desse mundo. Nós vivemos a expectativa de fugirmos deste mundo para o reino dos céus, alienígena em relação ao nosso reino. A fuga do arrebatamento. Quando na verdade toda a expectativa dos apóstolos, dos profetas, era que o reino de Deus viesse à terra, que ele viesse até nós. Toda a Escritura diz que a Nova Jerusalém virá, descerá dos céus até nós. E o próprio Yeshua disse que ele iria, mas voltaria para nós. Arrependei-vos de ter chegado a vós o reino de Deus. Essa era a mensagem central do Evangelho. Mas hoje, os poucos que não entraram pela linha neopentecostal de barganha e teologia da prosperidade, os poucos que ainda têm alguma esperança escatológica, os poucos que ainda têm uma esperança no reino vindouro, ainda assim uma perspectiva totalmente direcionada ao escapismo, onde esse mundo é mau e perverso e nós iremos abandoná-lo, como se a criação que o Eterno fez e um dia disse que era boa, agora fosse uma coisa a ser descartada e a ser abandonada. Será que de fato que a criação que o Eterno criou e viu que era boa e foi deturpado pelo pecado do homem e pela alteração ocasionada pela vida dos anjos caídos, essa criação se tornou de tal forma irremediável a ponto de ela ter que ser descartada para vivermos no céu paradisíaco, a imagem do Campos Elíseos dos gregos? De fato, não. Toda a tensão das Escrituras nos leva a crer de que a expectativa do Eterno é que o reino venha a ser estabelecido no nosso meio. As próprias 3 festas do judaísmo vêm apontando, caminhando para o clímax, que é a festa do tabernáculo. E essa festa do tabernáculo nos fala da possibilidade do Eterno morar em nosso meio. Pois ele mesmo disse através de Moisés que quando o tabernáculo fosse erigido, ele viria morar com o seu povo. Toda a história das Escrituras se norteia por esse encontro. Se norteia pela expectativa do encontro de um noivo com uma noiva. Se norteia pela esperança do retorno do filho pródigo ao seu pai. Todas as Escrituras, toda a Escritura se norteia por isso. Então nós temos que redirecionar o nosso pensamento e restaurar esse entendimento de que devemos nos arrepender, porque o reino dos céus está próximo, de que o reino de Deus será estabelecido no nosso meio. Nós temos que deixar de lado essa teologia do arrebatamento, que é algo totalmente atual. Não tem nenhum precedente na história da igreja, nos pais da igreja. Não há nem sequer uma base teológica clara nas Escrituras. O que há é um termo, uma palavra, o verbo arrebatar, usado por Paulo. E ainda assim num contexto de Paulo dizendo que nós seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares, com o Senhor.
Esse é o contexto no qual a palavra arrebatado é utilizado, no termo que nós, os vivos, seremos tirados da terra para encontrar com os mortos ressurretos, com Yeshua nos ares na vinda do reino. Então nós homens fomos criados para vivermos nessa terra. E essa terra será restaurada ao seu estado original. E nós homens receberemos um corpo incorruptível. E o Senhor reinará conosco aqui na terra. Essa visão dualista de mundo mal versus mundo espiritual puro é uma visão gnóstica. E é uma visão que remota também a muitas outras religiões antigas. Esse conceito de dualidade entre carne e espírito. Não há dualismo entre carne e espírito. Há uma união, há uma unidade. E esse mesmo mundo caído será regenerado, restaurado, à semelhança do que acontecerá conosco. Pois assim como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, essa terra será purificada pelo fogo. Não um fogo literal, mas o fogo como imagem, utilizando a figura dos próprios purificadores de prata, de ouro, que era uma imagem muito comum para o povo judeu daquela época. E também do mundo pagão, uma imagem facilmente identificável. Não que haverá um fogo literal, mas de certa forma haverá uma mudança de estado e de natureza. E assim como diz os profetas, quando esse dia chegar, o leão e o cordeiro junto pastarão e o menino os guiará. Nós cremos e aguardamos a vinda do Rei. Nós não estamos aqui de passagem. Esse é outro engano que a gente ouve muito. Estamos aqui de passagem. Não. A terra permanecerá para sempre. Assim como diz o Sermão da Montanha, os mansos darão a terra. Então essa é a palavra que eu para você. Temos uma breve reflexão. Pense nisso. Quando você orar o Pai Nosso, perceba esse trecho e não diz: Senhor, leva-nos embora, mas que diz: que venha o nosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Esse é o nosso propósito. Para nada, mostrando o caminho aos perdidos que navegam pelo eterno mar da vida. Jesus, faz-me brilhar, brilhar como as estrelas lá do céu, que aponta o caminho aos navegantes que navegam pela imensidão azul. Jesus, faz-me brilhar, refletir o brilho da tua glória, mostrando o caminho aos cansados que navegam pelo eterno mar da vida. Jesus, e eles acharão descanso em ti, e eles acharão descanso em ti, e eles acharão descanso em ti. Pois eu encontrei descanso em ti. Sim, eu encontrei descanso em ti. Eles acharão descanso em ti. Pois eu encontrei descanso em ti. Eu encontrei descanso em ti. Sim, eu encontrei descanso em ti. Eu sei que eles acharão descanso em ti. Sim, eles acharão
acharão. Faz-me brilhar, Senhor, faz-me brilhar, pois eu sei que eles acharão. Pois um dia alguém brilhou na minha vida e eu achei descanso em ti. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Aleluia. Ei, aleluia.